Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E para fechar no mês de dezembro, eu trouxe uma profissional que vai fazer muita diferença, e principalmente nesse final de ano, onde tem as festas, Natal, Ano Novo, mas também para aqueles que querem começar com algo diferente e fazendo tudo que... A promessa que se faz sempre para o ano seguinte é de emagrecimento. Mas não é só isso que nós iremos falar. Nós iremos falar sobre mastigação, nós iremos falar sobre tudo aquilo que está dentro da nutrição. Então aqui comigo, a Daniele Alves Cruvinel, nutricionista. Dani, é uma satisfação tê-la aqui e fechar esse ano contigo, a nutricionista, onde nós podemos abranger muitos assuntos, né? Muitos assuntos relacionados não só mesmo à parte nutricional, como também à parte funcional. Então, é um prazer tê-la aqui no programa Fala Doctor. Obrigado pelo convite, Dr. Douglas. Boa tarde. E esse tema foi bem escolhido, bem abordado, sobre a importância de uma boa mastigação, né? Você falou uma palavra importante, que também é focado no emagrecimento, né? Então, a importância da boa mastigação, de comer saudável, de mastigar bem esses alimentos, de sentir, né, bem o alimento, de ter o prazer naquele momento da alimentação, longe de assistir TV, distante de celular, para poder apreciar bem o alimento e ter uma mastigação e uma digestão saudável. Dani, vamos começar então com a mastigação da ansiedade e saciedade. É muito importante que vocês saibam o quanto uma mastigação ela é importante para que se possa depois ter não só aquele bolo alimentar que depois o organismo ele absorve, mas também a mastigação, o que ela serve. Sim, a mastigação, além de servir, né, para nutrir o nosso organismo, de gerar energia para esse organismo, o mastigar a pessoa tem que mastigar bem devagar, triturando todos os alimentos, no mínimo umas 32 vezes. Vocês contam, já perceberam o contar no mastigar esse alimento? Porque hoje a grande maioria das pessoas tem um tempo curto para almoçar, para o intervalo de almoço, e mastiga de um lado, mastiga de outro e já engole. Isso gera uma má digestão, gases, né? Ou queimação. Então é fundamental esse mastigar devagar, sentir bem esse alimento, para ter textura, sabores, temperos. Essa é a importância, e até mesmo para poder emagrecer, facilitar o emagrecimento, porque se a pessoa, o indivíduo come esse alimento rápido, além da má digestão, vai atrapalhar na absorção dos nutrientes, vitaminas, minerais. Esse intestino vai ter mais dificuldade para formar o bolo, e não dá tempo também do estômago aumentar a mensagem para o cérebro. Sim. Então, é isso fundamental, a importância de alimentar em um lugar tranquilo, você papeando mesmo com a família, né, com o filho, com a esposa, e não estar presente com a informática, o celular, assistindo televisão, para você sentir e mastigar esse alimento bem devagar, bem tranquilo, e ter uma boa digestão. Uma boa digestão, né?
A questão da mastigação, quando a gente, por exemplo, está mastigando um chiclete, até não é tanto pela questão da mastigação do chiclete, como também para diminuir a ansiedade, né? Que muitas pessoas, Sim. elas costumam estar apertando os dentes, né? De uma forma assim, para aliviar um pouco daquela ansiedade. Então, muitas vezes, até mesmo o chiclete, ele passa rapidinho, aquele sabor bom, e ele fica que nem uma borrachinha ali, né? Mas ele vai diminuindo aquela ansiedade. Mas não é só essa questão de diminuição de ansiedade, é uma janela. Tu tem um tempo, o estômago ele tem um tempo, né? Que tu tá ali se alimentando. E o cérebro ele entende de que se tu comeres rápido, né? Tem pessoas que colocam um prato na frente e bem servido e ele baixa a cabeça e come. Né? Diferente de outras pessoas que elas são até mais metódicas, né? Sim. Elas vão devagar, elas vão assim, aprecia bem e o tempo vai passando, não é? E esse tempo é precioso, acredito que seja precioso até mesmo para que haja o que a saciedade do estômago, né? Que daí a pouquinho, não, já tô satisfeito. E aí aquilo que comeu aproveitou bem. Essa mensagem do cérebro para o estômago são aproximadamente de 20 minutos. 20 minutos. É aquele tempo... Para mandar mensagem, né, do estômago, do cérebro para o estômago. Sim. Da saciedade, tá? Então, se a pessoa come muito rápido, já estava saciado se ela comesse devagar, mas se ela come muito rápido, então ela vai comer, vamos dizer assim, até pelas tampas. Sim. E não precisaria de comer aquela quantidade que ele tinha ingerido. Quando se fala em dieta balanceada, Dani, isso é o teu dia a dia. As pessoas chegam para ti primeiro querendo emagrecer, né? Sim. Mas aí tem que dar uma dieta balanceada. Me fala mais a respeito disso. Quando chega um paciente assim, olha, eu quero emagrecer. E aí qual vai ser o processo todo para que tu possa pegar? Claro, tem as avaliações, né? Tu vai diagnosticar aquela pessoa, né? Vai fazer todo um processo para que tu possa estabelecer para ela um dia a dia de alimentos. Bom, uma alimentação balanceada, eu digo muito para os pacientes que chegam, eu quero que você faça uma dieta. A palavra dieta, para mim, soa um pouquinho pesado, vamos dizer assim, porque o pessoal às vezes chegam várias dietas de revista, de outros profissionais, colegas, ou até mesmo a dieta da amiga. Dieta da proteína. Dieta da proteína, né? Dieta cetogênica. Então, eu, assim, particularmente eu gosto de dizer plano alimentar. Acho que soa mais leve, assim. E um plano alimentar equilibrado, que eu digo muito para os pacientes, que é um prato colorido. Um prato bem distribuído, com fibras, né? Vamos por saladas cruas, cozidas, um arroz, feijão, que é um pratinho do brasileiro bem combinado, porque tem também vitaminas e proteínas, porque o pessoal já chega no consultório pedindo, não quero comer arroz, não quero comer feijão, só a proteína e carne e fruta. Mas todos os nutrientes são importantes, desde que tenha equilíbrio. Sim. Então, um prato com arroz, feijão, uns vegetais, os folhosos e uma carne magra é um prato completo, é um plano alimentar completo. As frutas, desde que dê para consumir com cascas também, tá? Mas tudo na medida adequada, não em excesso. Aí o paciente pergunta, eu não gosto de, um exemplo, banana, mamão, mas ele come uma bacia de bergamota. Então, é isso que eu vou conduzir o paciente ali, no momento da consulta, né? Então, tudo com equilíbrio. Ele pode comer as frutas, a carne, o arroz, a massa, mas tudo com moderação. Sim. Tem o prato de entrada, né, o prato principal e a sobremesa. Sim. Então, se dividir bem direitinho os três, a questão maior, assim, que afeta até mesmo tu que lida com a parte de diabetes, né, a sobremesa. Né? Porque normalmente o prato de entrada é uma salada, é algo mais leve. Sim. Né? O prato principal, que tu falaste agora, né, feijão, arroz, né,
uma carne, um peixe, né? Alguma coisa assim. E a sobremesa? Porque tem muita gente que, eu digo assim, os formigões, né? Que gosta de um doce. E aí? Eu recomendo os doces de frutas. Então, um abacaxi com uma calda, né? Com açúcar mascavo, até mesmo os adoçantes de forno e fogão, né? Uma sobremesa que tenha nutrientes e não caloria vazia, como o açúcar de verdade, o chantilly, a gordura daqueles caramelos, dos chocolates. Então, assim, ou a própria fruta em si, ou a fruta com a caldinha do próprio doce. Da própria fruta, vamos dizer assim. Sim, sim. Vamos falar sobre um assunto de educação nutricional infantil. Tá? Eu vejo que muitas crianças, elas crescem sem gostar de tal alimento. Isso é porque a criança nunca provou durante a sua infância. Que tem muitas crianças que hoje a tendência é ir mais para os fast food. É hambúrguer, é doce, isso, é Cheetos, sabe? E deixam de ter aquela alimentação, uma alimentação básica e sadia por causa disso. Por que isso? Pela questão de que é mais gostoso ali o Cheetos, o hambúrguer, ou porque não teve uma educação alimentar dos pais? Olha, é fundamental a alimentação na formação daquele bebê, na gestação daquela criança. Então é muito importante que a mãe coma os alimentos saudáveis, porque a partir daquele momento já está em apto a alimentação daquela criança. E assistir também a alimentação saudável em casa, isso é fundamental. Então não adianta eu insistir para aquela criança, para o meu filho, comer alimentos que eu não como em casa. Então nós somos os espelhos dos nossos filhos. Sim. Esse detalhe do fast food, dos alimentos industrializados, a partir do momento que a gente coma e inicia a compra daquele alimento, se ele gostou ou se ele não gostou e comeu com o amiguinho, ou tem um marketing daquele bichinho, daquele personagem que ele gosta, ele vai adaptar aquela alimentação que não é sadia, não é saudável. Sim. Então, essa é a fundamental importância da gente presenciar e da gente insistir para comer desses alimentos saudáveis. Então, eu falo muito, eu atendo criança e eu mostro bastante para a família fazer aquele pratinho saudável. No início, às vezes, é mais dispendioso, né? Ele não vai aceitar da primeira vez. Então, assim, montar o pratinho colorido. Coloca o arroz, o feijão nos recipientes pequenininhos de sobremesa para formar, né, aquele alimento colorido. Coloca ervilha como se fosse o olhinho, a cenoura, o cabelinho, a carne ou uma linguiça assada, pode colocar como se fosse o bracinho, a perninha, porque a gente também come com os olhos. Ou seja, lúdico, então, que seja lúdico para aquela criança. Mas esse alimentar e até mesmo de insistir para a criança, principalmente na fase dos primeiros alimentos, né, da fase 6 meses de vida da criança, a gente tem que insistir pelo menos 10 vezes. Sim. Então, às vezes você amassa uma batatinha, dá para a criança, ela não vai aceitar bem, e você desiste por ali. Então, tem que insistir pelo menos umas 10 vezes para ele poder aceitar. E os fast foods mesmo, o marketing é bem agressivo. Sim. E a condimentação também faz com que, né, traga um sabor que ela goste disso ali também, né? E até o próprio sabor da gordura, né? Que realmente é mais gostoso. É verdade. Os salgadinhos, né? As bolachas, as torradas que tem. Então, assim, o sabor o teor da gordura é gostoso mesmo, então isso atrai bastante a palatabilidade das crianças, mas
é optar por não comprar. A partir do momento que você compra, ele não vai comprar sozinho, ele não vai comer sozinho. A partir do momento que você comprou e tem em casa, ele vai degustar. E ele vai gostar. E vai gostar, com certeza ele vai gostar. Então, o que dá para fazer esses salgadinhos, esses biscoitinhos, dá para fazer assados. Então dá para fazer com grão de bico, sim, com um palitinho de queijo, sim, a gente dá para colocar um gergelim, sim, e fazer umas alimentações diferenciadas, mais saudáveis. Até mesmo porque se não for saudável, também há a questão da obesidade infantil, que vai ser um assunto que nós vamos falar agora no segundo bloco. Então você que está aí, não perca o nosso segundo bloco, que logo, logo nós já estamos voltando. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Então voltamos para o segundo bloco com a Daniele, nutricionista, e nós estávamos falando sobre as crianças, né? A importância de uma educação alimentar desde que ela nasce. Então, aquela comida sadia e fazendo com que ela sempre, todos os dias, ela se alimente dela, é muito importante para o seu crescimento e que evite também até uma obesidade. E falando de obesidade, é o assunto que nós vamos entrar agora, até mesmo porque as crianças estão ficando muito obesas, né? E quando não se tem atividade física, ou são aquelas crianças mais paradas, hoje em dia as crianças estão muito no celular, em jogos, então aquela criança que no passado saía para a rua brincar, hoje ficam mais dentro de casa. E com isso, se alimentando numa forma não saudável, somado à questão dela não estar sempre em atividade, tem tudo isso, né, Dani? Sim. Hoje as crianças ficam muito no computador, no play, e alimenta também fora de hora, alimentos calóricos, não fazem atividade e alimenta de forma errada, sem mastigar bem os alimentos, que foi o foco principal do nosso tema aqui. Então, o que eu desperto a atenção da família para convidar essa criança a queimar esses alimentos, até mesmo para ele não ficar com essa pandemia, não ficar em casa irritado, ansioso. Então, além da alimentação saudável, a gente precisa também exercitar com essa criança. Pode ser pular corda, jogar futebol, andar de bicicleta, caminhar com dog que tem em casa. Que esse engorda também, né? Que esse também engorda. E também tem doenças como as nossas, de obesidade, diabetes. Deixou de roer o osso, agora só come, né, a papinha, com as ações, é verdade. Então, a importância dessa alimentação, da ingestão de água também com o verão, e é muito importante a ingestão de água, porque não adianta a criança alimentar de forma saudável se ela não ingere água de uma forma adequada. A disputa está sendo muito grande em relação a isso, né? Porque hoje, por mais que tenha refrigerante, diet, aí tem suco, tem muito líquido que eu digo que não substitui a água. A água é o principal, porque o nosso corpo humano, né, nós temos muito mais água do que qualquer um. Sim. Então a água é fundamental. Até uma coisa que eu quero te perguntar: quando se está almoçando ou jantando, aí tem muita gente que toma, que ingere líquido. O que tu
pode falar a respeito disso? Não é adequado, porque atrapalha a absorção dos nutrientes também, tá? Na digestão, e faz com que nós não ingerimos aquele alimento planejado no nosso prato, porque dá um estufamento. Na janela dos 20 minutos. Isso dá esse estufamento, e principalmente com as crianças, elas não vão alimentar se tiver comendo e bebendo líquido junto. Sim. Então, o ideal é que a gente toma antes, uns 40 minutos antes ou 40 minutos depois, e não durante a alimentação, a refeição. Sim. Agora, voltando para o meu, né, mais para a minha área, tem vezes que tem pessoas que elas deixam elas mastigam mais de um lado do que o outro, né, principalmente alimentos mais fibrosos. Ou pode ser por uma falta dentária, ou também pode ser por uma questão de dores. Dor, como por exemplo na articulação temporomandibular. E a gente sabe que, por exemplo, mordida cruzada, entre outros fatores, pode ocasionar o quê? A pessoa, no momento que ela coloca, por exemplo, assim, um pedaço de carne, ela não vai fazer a trituração ideal. Então, aquela carne, ela vai ser 50% triturada, e aí, né, com isso, vai ter não digo indigestão, mas vai ter uma dificuldade maior na digestão, né? Relacionada à parte nutricional, né? Interfere muito. Interfere, porque vai interferir na má digestão, então ele vai ter desconforto e também dificuldade de eliminar aquele alimento, né? Ele pode ocasionar obstipação e gases, né? A sensação dele estar muito cheio e não está, porque aquele alimento não foi bem triturado, e até mesmo a saciedade em si vai ter influência também. Tem pessoas que elas reclamam, né? Eu tô cheia, parece que está inchado. Está estufado, né? Linguagem mais por muitas vezes popular. Essa situação, né, de que elas estão comendo, não estão conseguindo mastigar bem, triturar bem, e aí então gera aquele bolo mais sólido, né? E Sim. Aí dá todo esse mal-estar, né? Esse mal-estar. E aí dele remédio. Sem necessidade. Sem necessidade, exatamente. Bem, olha só, vamos falar então agora na parte dos diabéticos, certo? Porque é algo assim que tem que ter um controle. A cabeça do diabético é algo assim que tem um controle muito grande, até mesmo porque a parte emocional dele, o psicológico dele é um docinho. Pô, desde criança você criou, né? Indo em festa e docinho, isso é aquele docinho de panela da mãe, da avó. Então, quando esse paciente ele vai indicado para ti, como que tu estabelece assim esse plano alimentar para ele? Bom, hoje a gente tem discutido bastante, eu converso muito com o paciente em relação ao não poder comer, o que é proibido. Aí ele já chega com aquela barreira, eu nunca mais vou poder comer um doce, nunca mais eu vou poder comer um negrinho. Pode sim, desde que com orientação médica, nutricional e com equilíbrio, sim. Tá? Uhum. Não é que eu vou ficar diabético, eu estou diabético, vou lá numa festa e como uma bandeja de negrinho. Não pode. Nós temos que ter consciência, né, que tudo que nós comemos é convertido em açúcar, então ele tem que ter um equilíbrio alimentar. A prática de exercício físico é fundamental, seguir a prescrição médica do medicamento oral, ou até mesmo da insulina, e a vida é até mesmo mais saudável do que quem não tem diabetes. Sim. Porque ele tem que alimentar de forma equilibrada, né, de fibras, massas, proteína, salada, ingerir bastante líquido, e exercício físico é muito importante. Fundamental. E as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e que com isso acaba tendo também um outro plano alimentar, como que é para ti esses pacientes que tu trata?
É orientado de forma também a alimentar de forma saudável, porque né, que ele fez a cirurgia bariátrica, ele vai poder ficar comendo alimentos gordurosos, excesso de açúcar, bebida alcoólica também tem uma influência grande, porque quem faz bariátrica não é recomendado tomar bebida alcoólica frequente, e até mesmo o doce em si, porque tem o efeito dumping, né, que ele tem uma espécie de uma hipoglicemia mais severa, assim, então ele tem que ter equilíbrio também. Então não só o diabetes, mas quem faz cirurgia bariátrica, tudo também tem que ter o equilíbrio, nada em excesso e também nada com muita restrição. Regulado. Então a gente tem que ter equilíbrio em tudo, né? Sim, com certeza, sem dúvida. Falando em álcool, né? Tem muitas pessoas que elas antes tomam o aperitivo, porque elas falam assim que o aperitivo abre apetite. Isso é verdade? Isso estimula, né? Estimula? Eu acredito que é o meio psicológico. É o psicológico, o psicológico, né? Para poder abrir o apetite e poder comer bebendo, né? Tem os que você passa até, né? Que abre demais o apetite e ainda depois, por final, ainda vão tomar lá um frangélico. Não, esse aqui é para dar é para digestão. Aí melhorar a digestão, facilitar a digestão. Né? Aí não só um licorzinho como facilitador, mas vem com chocolatezinho e tudo isso, somando as calorias, às vezes ultrapassa, né? Alguns colocam umas ervas que diz que é digestivo, mas tem ali o licor, né? E daí diz, não, esse aqui é um licor digestivo, daí, mas ali tem açúcar, ali tem o álcool, tem um monte de... É verdade. As ervas em si, além de dar um sabor diferente, né? Dar um sabor agradável, serve como para decorar também. Sim. E você falou da erva, eu gosto de orientar os pacientes até mesmo a gente fazer água aromatizada com as ervas no verão. Uma boa dica para vocês colocar numa jarra de água, bastante gelo, ervas, um alecrim, uma salve, um hortelã, um pauzinho de canela, um cravo e fruta. Então pode fatiar abacaxi, outra carambola, morango. Quem não tem muita preciosidade por ingerir água pura, uma boa dica é fazer águas aromatizadas. E é saboroso, refrescante, quando coloca um hortelã, então fica melhor, né? Um limãozinho, ou até a laranja, vitamina C, né? Então é muito importante isso. Estamos entrando quase, né? Falta poucos dias para o Natal e o Ano Novo. E aí sabe como é que é? É muita comida, é muita bebida, não é? Então, eu gostaria que tu desse uma orientação, porque assim as pessoas pensam que vai acabar o mundo, né? Quando chega ali Natal, Ano Novo, só querem beber, só querem comer, e aí vem naquela decisão que no outro dia, no dia 1º, já tem que começar com uma dieta, isso, aquilo. Acho que dá para moderar, né? Aí enlouquece todo profissional, eu né? Acho que dá para equilibrar. Exatamente, exato. Aí enlouquece o profissional. Eu passei do ponto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pequei. Mas acho que dá para equilibrar também, né? Como tu mesmo falou, tudo tem que ser um equilíbrio. Tem todo ano. Sim, né? Tem todo sim. ano. Não é só no final de ano que vão extravasar, né? Pode ser bem equilibrado, né? Fazendo boas escolhas. Exato. Uma farofinha com não colocar bacon, mas em vez do bacon pode acebolar e colocar frutas cristalizadas, frango desfiado e carnes magras, o tradicional é o peru, é o chester, é o porco, né? Natal e Ano Novo, e aí tem tem os acompanhamentos, né? Os acompanhamentos que as massas calóricas, né? As massas calóricas, que é os molhos brancos, então ter o equilíbrio nesse cardápio do Natal, né? Então, se eu fiz uma massa, eu não vou optar por mais 2, 3 massas. Então a gente coloca um arroz com uma castanha, um arroz com brócolis, ou até mesmo arroz branco, mas a outra massa você pensar um pouquinho, equilibrar para não fazer um molho tão calórico, a carne mais também com menos gordura ou com nada de gordura, melhor. E as sobremesas, nada melhor do que a fruta em si, em vez das sobremesas com
com muita calda, chantilly, porque a gente tem um equilíbrio. E antes da ceia, para a gente não alimentar muito tarde e comer em grande quantidade, fazer um lanchinho saudável, um iogurte com uma fruta, um frozen. E também não comer, não beber de estômago vazio, né? Também que não saia boas influências. Exatamente. Tânia, assim, eu agradeço muito a tua presença aqui. Vocês anotaram, acredito que já tenham anotado muitas coisas que ela falou, mas como eu digo, tem muito assunto a desenvolver dentro da parte nutricional. E hoje eu te digo assim, que é para todo mundo, né? A obesidade está aí, é uma doença mórbida. As pessoas, elas estão cada vez mais doentes, até mesmo por vezes que não estão se alimentando bem. A questão da educação alimentar desde quando a criança é pequena, certo? Ou seja, o alimento equilibrado, ele tem que ter na cabeça já da pessoa. E outra, não vai terminar o mundo amanhã. Vamos fazer uma alimentação equilibrada todos os dias, com fundamento, com aquela comida que tem substância, vamos dizer assim, que te dê todas aquelas vitaminas, tudo que o organismo precisa. Né? Comer bem, sem comer bem, sem estar se alimentando, né, de muitos alimentos que às vezes não traz aquela saúde que o organismo quer, né? Então, eu te agradeço no programa Fala Doctor e para mim é um prazer tê-la aqui. Igualmente, fiquei muito feliz com o convite e estou à disposição, tem muitos temas interessantes da parte educacional alimentar, das comorbidades, então estou à disposição para novas oportunidades, novos temas e aceitamos sugestões da população. E o ano que vem voltaremos, né? Pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima, né? Não percam o próximo Fala Doctor, que também será muito bom, tá? Grande abraço, uma boa noite.